como vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui, grata a Deus por ter esta oportunidade de ter acesso à sua vida, porque sei o quanto Deus te ama. Talvez você não tenha noção do quanto Deus te ama. Prova disso é que Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para resgatar as nossas vidas das garras do inimigo. Para isso, precisaria haver derramamento de sangue santo, puro e imaculado. E assim é nosso grande e eterno Jesus. E é justamente sobre ele que estaremos falando hoje, porque Jesus está aqui, este é o nome do nosso canal. Fique à vontade, não saia daí, porque Deus quer falar com você hoje. Ele tem mais uma porção de bênçãos para a tua vida. E hoje, o nosso tema, Jesus é o único que pode mudar esta situação. Enquanto isso, vamos indo para que você esteja já se preparando para deixar comentários e também para compartilhar esta mensagem que não é minha, mas é do Senhor. E enquanto isso, se inscreva no canal. Volto já, não saia daí, porque Deus falará contigo. Jesus, o único que pode mudar esta situação. O texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos do 22 até ao versículo 25, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. Navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento do lago, e enchiam-se de água em perigo. Chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, fez-se bonança, e disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este? Até aos ventos e à água manda e lhe obedece. Diante de uma passagem que já foi muito pregada ao longo dos tempos, e o Senhor é aquele que a sua palavra, ela se renova a cada dia. O Senhor, ele tem essa inerrância, esta palavra que é inesgotável, ela é a vida, e a vida dele. Quando esta palavra é lida, quando esta palavra é aberta e pronunciada, é o próprio Deus falando. Ele é aquele que não está preso no madeiro, ele não está preso em nada que foi criado pelas mãos do homem. Ele é eterno. Ele é aquele que tem toda a soberania. Precisamos crer naquele que ele enviou, o seu Filho único, para morrer e nos dar a vida, e vida com abundância, para estar nos dando esta linda porta aberta para os céus, que é Ele mesmo. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Que possamos estarmos crendo que não importa as circunstâncias, as adversidades, precisamos saber que existe um Deus que cuida de nós. Esta passagem belíssima, a palavra de Deus aqui enfatizando o poder de Jesus Cristo e aquele que anda com ele. Quem anda com Jesus não anda em perigo, porque aqui a palavra de Deus diz que naquele momento onde as águas já estão com a possibilidade de tomar barco, e Jesus, ele está aqui, a palavra de Deus, que estava em perigo. Mas como haver perigo se Jesus está no barco? E aqui no 24, e chegando-se a ele, o despertaram. Quando Jesus, ele entra no barco, quando ele
coloca os seus discípulos para estarem junto com ele, passando para outra banda, significando que Jesus, ele sabe o local certo para onde conduzir os seus discípulos. Ele tem a condição, ele tem a possibilidade e ele sabe, ele tem a visão para onde aqueles que são dele. E Jesus manda que passem para a outra banda. E ali eles entram no barco com Jesus, não os coloca dentro do barco e os manda irem. E dentro do barco, Jesus está dentro da situação. No momento em que, navegando eles, sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchiam-se de água, estando em perigo. Então, vem a tempestade. Eles estão com Jesus, mas eles veem Jesus dormindo. Verdadeiramente dormia? Será que verdadeiramente Jesus não estava ali querendo mostrar para eles que quando se tem a Ele como Mestre, como Senhor dos Senhores, como Salvador, não se anda só. Ele está ali pronto, Ele é o dono do tempo. Naquele momento, ficaram com medo, ficaram assustados, ficaram apavorados. Não olharam para Jesus, mas olharam para o vento, olharam para a tempestade. Esqueceram que aquele que poderia resolver o problema deles estava ali. Jesus, ele traz para nós ensinos maravilhosíssimos em cima desse texto, porque o que Jesus quer é que nós seguindo após Ele. E se nós estamos seguindo após Jesus, os problemas, as circunstâncias temporais, Jesus é aquele que está sempre pronto para trazer a vitória sobre não importa que temporal. E aqui temos Jesus ali com eles. Eles diz a palavra aqui que eles despertaram a Jesus, versículo 24, e eles despertam a Jesus. Agora imagine o desespero deles despertando Jesus. Quem somos nós para despertarmos? Jesus é que está pronto para nos despertar do sono da indolência. Jesus que está pronto para nos tirar das garras de Satanás. É Jesus que está pronto para fazer de nós uma nova criatura. É Jesus que está pronto a nos conduzir a um arrependimento de pecado. É Jesus pronto a nos dar tanto amor, nos preencher com seu amor, que a vida muitas das vezes já está se esvaindo, perdendo as forças. Ele é a nova, eterna e viva esperança. E através da sua palavra, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, a palavra personificada de Deus, Jesus Cristo, nos enche força, Ele nos enche de capacitação, Ele aprimora habilidades jamais imagináveis por nós mesmos ou por outras pessoas que nos conhecem, mas Jesus, Ele é aquele que quem anda com Ele não anda em trevas. Com Ele, mesmo em meio a lutas e adversidades, tem paz. Quem anda com Ele, ainda que olhe para uma situação aparentemente difícil, correndo perigo, risco de morte, não tem como não ser resolvido qualquer situação. Por quê? Porque Jesus está junto, porque Jesus está no problema. E Jesus estando no problema, o problema será resolvido. A dificuldade é quando Jesus não está no barco. Quantas das vezes acreditamos que determinadas situações não precisamos que Jesus esteja nela, porque é tão simples, nós vamos resolver. Vamos apenas entrar num barco com Jesus, mas Jesus está ali e não confiamos o suficiente para sabermos que Jesus está, para estar solucionando problemas impossíveis de serem resolvidos, porque quem pode resolver uma tempestade e acalmá-la, a não ser o dono do tempo? Você possa estar com
a certeza que é preciso ter Jesus no barco. É preciso ser guiado por Ele. Manda entrar no barco é Jesus. E Jesus garante a vitória. Significando que em tudo que fizermos, primeiramente, precisamos ir ao nosso Deus, nos ajoelharmos, clamarmos pelo nome dEle, pedirmos as suas misericórdias, que são as causas de não sermos consumidos. Ele é aquele que, através de Jesus Cristo, Ele nos dá o acesso ao seu trono. Através de Jesus Cristo, nós temos qualquer possibilidade a ser resolvida, mesmo que estas possibilidades, humanamente falando, sejam improváveis. Jesus, Ele garante sempre a vitória no nome dEle, no nome de Jesus, porque no nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Precisamos crer em Jesus, nós precisamos desejar a presença de Jesus e nós precisamos descansar diante da presença de Jesus. O que Jesus deixa aqui deste belíssimo texto, esse acontecimento milagroso, esse acontecimento sobrenatural registrado pelo evangelista Lucas, fica para mim e para você como advertência até onde nós poderemos ir se Jesus não nos colocou no barco. E às vezes queremos resolver por nossas próprias forças. Acreditamos que podemos até enfrentarmos uma tempestade para conseguirmos resolver algo, enquanto a resolução está nas mãos do Mestre. Quando os discípulos veem que o vento ali no lago já era tamanho, a velocidade do vento, a tempestade em si, enchiam-se de água, estando em perigo. Eles experimentaram algo tremendo que Jesus quer continuar realizando em momentos difíceis, tão difíceis quanto este, porque Jesus Cristo, como está lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e não mudará. Quem muda somos nós. Quem muitas das vezes perde oportunidade de ter Jesus acalmando as tempestades das nossas vidas somos nós. Muitas das vezes com a nossa incredulidade. Mas precisamos confiar, porque aqui ele é chamado de mestre. E ele é o mestre dos seus discípulos. Ele é o mestre de todos aqueles que o seguem, de todos aqueles que estão seguindo após ele, porque ouviu o seu chamado quando ele disse: vem. Não temos como recuar, porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede, mas precisamos avançar, não nas nossas próprias forças, na força do Senhor, na força, na orientação, na sabedoria e na condução do Mestre que está no barco das nossas vidas. Então, eles despertam e eles dizem: mestre, mestre. Imagine a maneira desesperada como chamaram, porque mestre, mestre, um desespero em perigo e o Senhor está aí dormindo. Isso nas minhas palavras. Mas Jesus Cristo, Ele é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Salmos 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, momentos de angústia desesperador, como é este caso de uma tempestade, onde tudo pode ir por água abaixo. Jesus está ali e Jesus é aquele que muda texto e contexto por causa das vidas dos seus servos, dos seus discípulos que estão confiando nele, e ele é o que tem o poder e a força de estar falando diretamente com
o vento, falando diretamente com águas bravias, falando diretamente com tudo aquilo que naquele momento esteja incomodando. Diz a palavra do Senhor que na mesma hora ele se levantou e ele repreendeu o vento e a fúria da água e cessaram e fez-se bonança. Olha, muitas das vezes é preciso clamar pelo Mestre, muitas das vezes é preciso chamar a atenção do Mestre. Mestre, eu não tenho como fazer, eu confio em Ti. Eu sei que aqui nós perecemos, porque se o Senhor não fizer nada, o que vai ser das nossas vidas? Estamos em perigo. Isso com as minhas palavras, mas o Mestre é aquele que ouve a voz daquele que está ali na dependência dele. Aquele que vem a ele, de maneira nenhuma, ele diz que ele lançará fora. E um pedido de um servo, de uma serva, o Senhor, ele se levanta e ele dá ordem ao problema para que o problema seja sanado. O que muitas das vezes falta em nós é o quê? É confiança suficiente em Deus para entendermos que ele enviou Jesus para as nossas vidas, por resgate delas, e para agora ser aquele que é o caminho que precisamos estarmos trilhando dia e noite. Nós não podemos sair deste caminho, nós não podemos criar atalhos, mas nós precisamos seguirmos em frente, confiando em Jesus Cristo, o autor e o consumador delas, e para agora ser aquele que é o caminho que precisamos estarmos trilhando dia e noite. Nós não podemos sair deste caminho, nós não podemos criar atalhos, mas nós precisamos seguirmos em frente, confiando em Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, com aquela voz de autoridade, e ele ordena ao vento e ele repreende a fúria da água, e tudo cessa e volta ao normal. Talvez é o que esteja precisando acontecer na sua vida, ou achas que nós estamos aqui por acaso? A palavra, ela é cortante, ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é aquela que tem aquele poder de penetrar no espírito, alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. E essa palavra, ela tanto corta para cá como ela corta para lá, porque Deus fala simultaneamente conosco. Amém? Então, Deus enviou Jesus para nos trazer esse alívio, primeiramente, da certeza da salvação. Vitória sobre o mal é uma alma se render ao Mestre Jesus. A maior vitória de qualquer pessoa na face da terra é crer em Jesus, é compreender o sacrifício vicário, o sacrifício na cruz por amor a nós. E é aquele que nos manda estarmos vigilantes contra o mal. É aquele que nos deixa registrado na sua palavra em Efésios 6, do 10 em diante, contra quem é a nossa luta. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim é contra as potestades do mal. O que nós temos feito que, além de não permitirmos que Jesus esteja no barco, porque ele não entra, se ele não for convidado, ele bate. Ele diz em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se ouvires a minha voz, entrarei e cearei contigo, e você comigo. Ele quer cear todos os dias. Ele quer todos os dias estar conosco nessa aliança com o eterno Deus. Ele é aquele que ele é o caminho de acesso a Deus. Porque quem não conhece o Filho, não conhece o Pai. Sabemos que a própria palavra de Deus deixa bem claro que quem conhece o Filho, conhece o Pai. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser. Vamos em Mateus 11. Vamos lá para Mateus
11, 28, vamos começar do 25, e diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, a palavra do Senhor é esse mistério. A palavra de Deus não tem variação de dúvidas. Então, é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Então, nós precisamos saber que Deus, Ele criou os céus e a terra e todas as coisas que neles contém, enquanto no momento em que a terra era sem forma e vazia, Ele veio e deu a forma. E quando Ele coloca o homem aqui na terra e Ele coloca o seu fôlego de vida através deste que Ele retira do pó da terra, e Ele, com as suas mãos, Ele cria. E Ele coloca segundo a sua imagem e semelhança. A partir dali, Ele está cuidando da vida. Ele só cuidou ali não, Ele continua cuidando, Ele continua amando, Ele continua aperfeiçoando, Ele continua fazendo o melhor dele. Então, nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem todo um trabalhar aqui na terra com aqueles que confiam nele, e até mesmo com aqueles que não creem, que não confiam, porque Ele continua batendo na porta, Ele continua chamando, Ele continua cuidando, Ele continua fazendo prevalecer a sua palavra, porque Ele tem zelo pela sua palavra e Ele a faz cumprir. Não somos nós não temos mérito nenhum, não temos nenhuma condição de estarmos aqui trazendo a palavra de Deus de forma aleatória, aquilo que é da nossa própria vontade. Quem somos nós? A palavra de Deus, ela não volta vazia, mas antes ela faz o que apraz a Deus. Se ela não volta vazia e antes ela faz o que apraz a Deus, não vem de nós, nem fomos nós que escolhemos a passagem, mas o Espírito Santo coloca na nossa boca para que a gente esteja enviando a quem Ele quer enviar. Porque Ele é aquele que tem misericórdia daquele que Ele quer ter misericórdia. Assim é o nosso Deus. Mas louvado seja o teu nome, que nós estamos aqui, em dois. Então, significa que Ele está presente. Nós nunca esquecemos da passagem que diz que onde estivessem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, que Ele estaria presente. Então, seja bem-vindo, Espírito Santo, no nosso meio, porque sabemos que estás presente aqui no nosso meio. Nós temos Jesus Cristo que está à destra do Pai e que é o nosso advogado por excelência, e Ele advoga as nossas causas. E aqui temos o acesso ao Espírito Santo de Deus, que nesse momento todo espaço Ele ocupa e Ele faz o que apraz a Deus. Porque nós não sabemos nem como convém orar, porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva a Deus as nossas necessidades. Amém? Você não é pouca coisa não, porque nós não sabemos nem como convém orar, porque é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e leva a Deus as nossas necessidades. Amém? Você não é pouca coisa não. Deus, Ele coloca o seu reino ao seu favor, ao nosso favor, a favor de todo aquele que se rende a Jesus Cristo e entende esse mover de Deus aqui na terra contra o mal. Porque nós sabemos que todos os dias, a todo momento, ao nosso derredor, estão os anjos malignos tentando acabar com as nossas vidas, porque estão ao derredor, bramando como um leão, doido a quem possa tragar, mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor. E o Senhor, Ele cuida de nós dessa maneira linda. O Senhor, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele tem
uma quantidade infinita de anjos que trabalham por aqueles que nele esperam. O Senhor é aquele que ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito. O Senhor, ele é aquele que ele acampa um anjo, o anjo dele, ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. Esse é o nosso Deus, é o Senhor dos senhores, é o Senhor dos exércitos. Ele dá ordem aos seus exércitos pelas nossas causas. Que causa estás vivendo? Essa tempestade que não acaba, esse mar que continua bravio, ainda que seja um lago com as águas em fúria, e você está correndo perigo, lembre-se que os discípulos ali até acreditavam que estavam em perigo e chamavam o mestre para socorrê-los, acreditando que o mestre estava dormindo. O mestre se levanta imediatamente e dá ordem ao vento e repreende para que ele se calasse, e ele dá ordem às águas furiosas para que se acalmassem, e logo vem essa bonança que só Jesus tem para nos dar. Ele é a nossa paz. Amém? E se estamos em guerra, ele não disse que seria fácil. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu. Se ele venceu, nós somos mais que vencedores em seu nome. No nome de Jesus há poder. Amém? Então, a primeira coisa que incomoda imediatamente e dá ordem ao vento e repreende para que ele se calasse, e ele dá ordem às águas furiosas para que se acalmassem, e logo vem essa bonança que só Jesus tem para nos dar. Ele é a nossa paz. Quando você tem Jesus, é porque o inimigo de nossas almas não vê você, mas vê Jesus em você. E aí é que está a diferença. Amém? Daquele que serve e daquele que não serve. Nós precisamos servir, porque Ele está pronto para nos ensinar. Nós não sabemos nada, mas Ele está pronto para nos conduzir em triunfo e mostrar para nós que há morada preparada para cada um daqueles que confiam em seu nome. Já tem a morada preparada nos céus. Amém? Então, esse amor de Deus, ele prepara o seu reino para estar trabalhando pelas nossas causas, trabalhando pelas nossas situações adversas. Que Deus tremendo. João 14, no versículo 1. Para que não fique nas minhas palavras. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Amém? Então, há moradas celestiais, há espera de todos aqueles que estarão herdando a terra prometida, que estarão no descanso, no repouso eterno para sempre, não morto, mas vivo com Cristo, mais vivo com o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eternamente. Sabe lá o que é isso? Então, nós precisamos saber que existe um futuro além daqui desta vida terrena. E aí, como estaremos? Vamos pagar para ver ou vamos crer hoje e decidirmos por Jesus, pelo Mestre, que é aquele que é o único, que tem o poder de acalmar a tempestade da sua vida. É o único que tem o poder de mudar esta situação que você enfrenta e que já não suporta mais. É o único que tem o poder de até fazer você esquecer o que você está vivendo hoje um pouco mais à frente. Porque quando ele traz a mudança, ele traz por completo e impacta a mudança de Deus. Amém? Vale a pena. Vale a pena. Então,
Não queira estar num barco onde Jesus não te colocou. Não queira estar numa situação onde Jesus não te levou, porque quando Ele te leva, Ele garante a vitória. E até mesmo quando Ele não te leva, mas quando você convida para estar ali naquele barco, daquela aflição, Jesus Ele vem. Amém? É só falar no nome de Jesus e confiar o suficiente para crer que Ele estará mudando a situação. O mundo está em guerra porque o mundo jaz no maligno, mas aqueles que têm a Jesus têm paz, mesmo em meio a guerras. Amém? Porque a fé em Deus faz acreditar que Jesus fará, e acreditando que Jesus fará, não movimentará as suas próprias mãos e os seus próprios braços em resgate a uma situação que parece que foi perdida. É joelho dobrado, é clamor ao Senhor, e quem vai fazer vai ser Ele. Amém? E todos verão que Ele é Deus na vida daquele que crê em seu nome, tem a Ele como seu grande e eterno mestre. Então, aqui já finalizando, diz que, e disse, onde está a vossa fé? É o que o nosso Deus nos pergunta neste momento. Onde está a vossa fé? Quando em meio de perigo, adversidade, onde você está acreditando que vai entregar o que o inimigo quer tirar de você, porque você acredita que você já está rendido, renda-se ao Senhor Jesus e Ele mudará essa situação, dessa tempestade em bonança e calmaria. Amém? Então, confie em Deus, confie no Pai, confie no Filho, confie no Espírito Santo e verás o que Deus fará na sua vida. Mesmo que as lutas continuarão, mas Jesus ele não pode sair das suas lutas, ele precisa estar dentro delas. Amém? Para que ele possa estar fazendo o que você não pode fazer. Amém? Então, o que Jesus quer é que nós estejamos usando a nossa fé. É a fé, é quem faz com que as mãos do Senhor se voltem ao nosso favor. Então, ele aqui diz que eles, temendo, maravilharam-se. Os discípulos, eles ficam atemorizados com Jesus, mesmo andando com Jesus durante esses 3 anos e meio, mais ou menos, porque são milagres incontáveis que não foram registrados na palavra de Deus, porque não haveriam livros suficientes, mas Deus, ele permite que fiquem registrados os que aqui estão, porque são suficientes para que nós tenhamos fé no Mestre, para que nós tenhamos fé nele. Amém? E que, sabendo que não podemos mandar no tempo, mandar nas situações, mas permitir que deixemos que Jesus mande, que Jesus repreenda, que Jesus acalme, que Jesus faça. Amém? Se Jesus já está falando contigo agora, olha, se renda a Ele em nome de Jesus. Se ainda não o aceitou como seu único suficiente Salvador, faça, porque Ele quer estar dentro do barco da sua história. Amém? E reescrevê-la com um final feliz. E o final feliz são essas moradas eternas que Ele garante para nós. Amém? Aquele que for até o fim será vencedor. Amém? Em Cristo Jesus. Porque Ele tem preparado uma coroa que está guardada para todo aquele que crer em seu nome e for até o fim e conseguir entrar nas mansões celestiais, livre das garras do maligno. Amém? Então, aqui já terminando, quando eles temem, eles maravilharam-se, dizendo uns para os outros, quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Mesmo andando com Jesus, eles não conseguiam entender quem é esse. Quem é esse? Talvez você não acredite que ele possa mudar a sua história, mas quando você permitir que ele entre e ele mude a sua história, você vai falar, quem é esse?
Quem é esse que mandou esse vento se acalmar e ele se acalmou? Essas águas furiosas ele mandou e fez-se bonança. É isso que ele faz na vida daqueles que creem em seu nome. Então ele diz: onde está a vossa fé? E os discípulos dizem: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Fique com esta palavra. Até aqui nos deu o Senhor. Que o Senhor continue falando ao seu coração e que você possa entender que Jesus é o único que pode mudar esta situação. Amém? Olha, forte abraço, não meu, mas do Espírito Santo. Que você seja renovado pela palavra de Deus, abençoado, curado, e que você possa, em nome de Jesus, estar entregando ao Senhor Jesus aquilo que você já não pode mais carregar e que você não tem comando do tempo, mas entregue ao único que pode resolver a situação em que você se encontra, e ele se chama Jesus, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus. Ele sim, ele pode, ele quer. E se a palavra chega até a você, é porque, se você permitir, ele já começa a entrar com providências na sua vida. Amém? Olha, que você possa estar curtindo, comentando, compartilhando esta mensagem, porque se ela foi edificante para a sua vida, que seja edificante para outras vidas também. Amém? E se inscreva no canal. E que o youtuber possa entender que assim que esta mensagem chegar até a ele, ele enviará direto para você. E se o youtuber não souber o seu endereço, não se preocupe, Jesus sabe. Amém? Eu posso ouvir um amém? Muito obrigada por estar até aqui conosco. Volte, fique. A casa é do Senhor e o prazer é imenso ter você aqui conosco. Amém? Olha, até a próxima mensagem, se assim Deus permitir. Se inscreva no canal. A paz.